aqui, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Acione, eu sou enfermeira da Vigilância Sanitária. Fazem 14 anos que eu estou na sanitária. 29 anos de município e 14 anos de vigilância sanitária. A nossa parte, eu faço parte do setor de serviços e produtos. Serviços e produtos. Praticamente, a nossa meta é licenciamento sanitário. Praticamente, mas não somente. Tá? Licenciamento sanitário, o que é? Habilitação momentânea para o estabelecimento. Esse estabelecimento, para ser licenciado, ele deve estar adequado à legislação, com sua capacidade técnica, administrativa, físico-funcional, qualificação de profissionais, certo? Nós temos estabelecimentos de assistência à saúde e de interesse à saúde. Nós aqui hoje praticamente somos estabelecimentos de assistência à saúde, certo? Clínicas, hospitais, clínicas odontológicas. De interesse à saúde, o que a gente tem? Óticas, farmácias, entra podologia, serviços de tatuagens, estéticas. Então, praticamente, nós temos essa divisão na parte de licenciamento sanitário, vigilância sanitária. Serviços de assistência à saúde e serviços de interesse à saúde. Às vezes as pessoas perguntam, quando que vocês vão vir visitar a gente? A gente não faz visita, a gente faz inspeção, a gente faz fiscalização sanitária. Pode ser inspeção sanitária para fins de licenciamento sanitário, ou uma licença sanitária nova, ou renovação de licença. Inspeção sanitária a fins de demanda de promotoria, a fim de alguma denúncia também, rotina, monitoramento. Então, as nossas inspeções não são só com o intuito de licenciar os estabelecimentos. A gente faz o monitoramento desses estabelecimentos também. A gente trabalha com base em legislação. Então, a gente nunca vai cobrar alguma coisa que a gente acha que aquilo está certo, ou que está errado, ou eu gosto mais dela, gosto menos daquele, vou cobrar isso hoje, vou cobrar isso amanhã. Não. Todas as nossas cobranças são com base legal. No Paraná, a gente tem o Código de Saúde do Paraná. Até brincaram comigo que hoje o meu caiu a capa. Então, assim, eu tive que colar ele, né? Porque ele está tão velhinho já. Mas a gente trabalha praticamente em cima do Código de Saúde do Paraná, com base na Lei 13.331 e do Decreto 5.711 de 2002. Ele regulamenta, tá, todos os serviços de saúde. Também hoje, Resolução CESA 1034, ela traz o quê? Ela traz a classificação dos estabelecimentos pelo risco sanitário. Então, hoje os estabelecimentos, nós temos classificações, baixo, médio e alto risco sanitário. Baixo risco sanitário são isentos de licenciamento sanitário, então eles podem funcionar sem a licença sanitária. Médio risco, eles podem começar a funcionar sem o licenciamento, porém, nós temos um prazo para ir fazer a inspeção e renovação de licença, da continuidade da licença no caso, né? Alto risco não pode começar a funcionar sem estar devidamente licenciado. Essas classificações, elas vão estar descritas no contrato social das empresas, no cartão do CNPJ, que são os quinais, as atividades que vocês vão estar solicitando para o seu estabelecimento. Que seja um estabelecimento, por exemplo, só de consulta médica, somente consulta médica. Atividade médica ambulatorial restrita à consulta. Ou com procedimento cirúrgico, ou com realização de exames, ou unidade hospitalar. Então, essas atividades têm N cadastros. Então, vai de acordo com o que o requerente vai estar
fazendo no seu estabelecimento. Então, a resolução CESA, ela traz esta classificação de risco, certo? Nós temos o decreto municipal 476, que ele traz um termo de ciência e responsabilidade que hoje, ao solicitar o alvará sanitário ou a renovação da sua licença sanitária, junto deste requerimento, tem que ter esse termo de ciência e responsabilidade. Por quê? Às vezes, no CNPJ da empresa, eu tenho lá N atividades. O escritório de contabilidade, ele adora colocar tudo quanto é que é atividade, porque vai que um dia eu resolva fazer isso, né? Então, ele já coloca 10, 15, 20. Porém, no momento, eu só executo uma atividade. Então, este termo de responsabilidade, o requerente deve colocar ali quais daquelas atividades que tem no seu cartão do CNPJ que ele executa no local e as que ele não executa. Porque o licenciamento sanitário é somente para as atividades executadas naquele endereço. Ultimamente tem acontecido bastante de estarem solicitando todas as atividades. Acho que aí é por questão de receita, enfim, não sei, né? E os escritórios, eles colocam tudo. Colocam tudo e eles não conseguem entender que licença sanitária é para o local, é para aquele estabelecimento. Nós temos muitos casos de ponto de referência. Eu tenho um alvará, né? Mas eu não tenho um consultório médico, não atendo numa clínica, não tenho um endereço. Eu atendo neste hospital, nesta clínica, em vários locais. Para emitir nota, né? As PJ, né? Mais questão de plantonista e tal. Isso. E aí eles querem, né, que a gente dê um jeito. Não tem jeito para ser dado, certo? Licença sanitária é só para aquele endereço. Então, mas ele atende em tal lugar e ele precisa emitir nota. Mas a gente não tem como colocar isso na licença sanitária. Na licença sanitária só vão as atividades que ele executa neste local, certo? Normalmente não. Normalmente o que eles têm para a questão de emissão de nota, eles têm um ponto de referência. Aí eles não têm licença sanitária, porém eles têm um alvará de funcionamento. A empresa. Mas não é feita então uma vistoria nesse caso? Não. Visita não tem o quê? Porque ele não tem lugar. Não, normalmente é residencial e residência daí a gente não faz, né? Por isso que ele não tem licença sanitária, e sim um alvará. Então, com o alvará, ele pode emitir nota. Porventura, se ele vai precisar de um CNES depois, ele tem que ter licença sanitária, aí ele tem que estar num local, certo? Daí não pode ser mais ponto de referência. E a gente tem bastante problema com o escritório de contabilidade. Eles são bem complicados. Até a questão do termo de ciência e responsabilidade, é difícil eles entenderem o que executa no local e o que não executa no local. Sabe? A gente tem que ligar, então a gente perde um tempão bem grande com essas questões. Hoje também, para a pessoa física, a gente tem que estar licenciando conforme o CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Por exemplo, médico pediatra, é esse o seu CBO? Acho que é. Acho que sim. Ou é médico. Ou só o clínico geral, não tenho certeza. Aí assim, fica complicado para nós escolhermos... para nós escolhermos a classificação do profissional. Em vários documentos a gente tem que colocar isso. Então, para a pessoa física hoje, tem uma declaração quanto ao CBO também, que é a licença sanitária. Mas, por exemplo, eu sou cirurgião, médico cirurgião, mas eu tenho uma outra especialidade, que é endoscopista, então eu tenho vários. Qual destes CBOs a gente coloca na licença, quais não coloca? A gente também não tem como ficar escolhendo isso pelo profissional. Então, é uma coisa que vocês têm que estar se atentando quando faz o encaminhamento para a solicitação de renovação de licença. Esses dois termos de ciência, ou CBO para pessoa física,
ou termo de ciência e responsabilidade na questão de pessoa jurídica, de quais as atividades. Tá? RDC 63 de 2011. Essa a gente trabalha para todos os tipos de estabelecimentos de assistência à saúde. Boas práticas em serviços de saúde. RDC 50, estrutura física. RDC 222, resíduos de serviços. RDC 509, gerenciamento de tecnologias. Norma regulamentadora 167, 932. Para vocês verem que quando a gente faz uma inspeção, faz uma fiscalização, a gente não utiliza somente uma legislação. É todo um conjunto de legislações. E quanto mais complexo o serviço, mais legislações a gente tem que estar utilizando. O PBA e tudo está no meio dessas aí também? Sim, o PBA RDC 50 de 2002, que é estrutura física. Ok. Isso, no comecinho, a primeira coisa que você disse é que é cobrado para todos, né? De uma forma, para todo estabelecimento de saúde, né? Assim, você falou, tem os tipos de estabelecimento, né? Mas para todos os estabelecimentos, privados e públicos. Sim. Questão do licenciamento sanitário. Nós temos uma legislação federal, que eu não me recordo, mas é de 77, que ela trata disso, tá? As infrações sanitárias. Ela faz alguma discriminação entre o público e o privado? E o que ela diz lá? A de 77. Que os estabelecimentos... 6.437? De 77, né? 64... 37 de 77, né? Então, assim, para você ver que ela é bem antiga. O que diz essa legislação? Que os serviços públicos, eles independem da licença sanitária, o papel de licença sanitária. Porém, ele tem que atender à legislação. Sim. Então, a legislação tem que ser para todos. Todas. Público e o privado. Uhum. O decreto do Paraná, ele já é um pouquinho mais restritivo. Ele diz que tanto os serviços públicos quanto os privados, eles dependem do licenciamento sanitário. Perfeito. Infelizmente, a lei federal, ela sobrepõe, apesar de ser menos restritiva. Mas a cobrança de legislação é a mesma. Então, toda essa legislação, esse aqui é só um básico, bem básico, né? Tanto para serviços públicos quanto privados, elas são cobradas, sem distinção. Okay. A única distinção é o documento da licença sanitária. Porém, mas é cobrado, inclusive, as adequações e tudo também? Sim, tudo. Sim. Depois a gente vai falar um pouquinho de como é esse fluxo, tá? Uhum. Mas eu só quis colocar isso aqui para vocês, para ver como, sanitariamente falando, a fiscalização, ela depende de muita coisa, muita legislação. Então, a gente tem legislação assim para tudo e, às vezes, ainda falta alguma coisa que a gente não consegue se embasar, tá? É que isso, aí você vai falar do básico arquitetônico. É que tem um amigo meu que ele fica um pouco chateado, um pouco triste, assim, porque ele atende no serviço público e no serviço privado. E as condições que ele atende no serviço público nem se comparam com as condições que ele atende no consultório dele privado. Entende? Entendo. E ele fica um pouco chateado, assim, ele fala, poxa, mas a vigilância está sendo rigorosa lá do jeito que ela é rigorosa no meu consultório privado, entendeu? Porque lá eu posso o PBA, assim, eu atendo aqui, né? Aí a paciente, a pia está atrás do paciente dele, a coisa, é tudo uma coisa assim, um amontoado assim, lá no posto de saúde, lá pode. E no consultório particular dele não pode. Eu entendo perfeitamente esse seu amigo. Aí ele fica um pouco triste.
com isso. E a gente compactua dessa tristeza. Tá? Né? Pode ter certeza. Porque no consultório particular dele, assim, ele fala, não, a vigilância é um leão no consultório particular. E lá parece que é um gatinho lá quando vai lá no posto de saúde e tal. Até assim, até pro serviço público, né? Tudo bem, é coisa de extrema necessidade e tudo, mas assim, né, fica meio assim, até deveria às vezes um órgão independente fiscalizar o serviço público. O que vocês acham? A gente também concorda com isso. Então, assim, o que vocês acham? Até que às vezes não a vigilância sanitária, não é com o meu amigo, não é comigo, claro, é com o meu amigo. Claro, seu amigo. Aí a vigilância sanitária, né, de ter alguém que fiscalize os órgãos do município. O ideal é que a gente fosse uma autarquia, que a gente não dependesse do município, que nós fôssemos independentes. Exatamente. Né? Mas assim, Guilherme, Guilherme, né? Isso. Mas a gente já se conhece. Já fui. Não, mas assim, quanto à legislação, ela não é para público ou privado, é a legislação, tá? No finalzinho, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas o que a gente preza por fazer enquanto técnicos, certo? É cobrar tanto de um quanto de outro. Tanto que esses documentos gerais, nós temos um checklist, tá? Onde a gente fornece para os estabelecimentos, praticamente anualmente, né? Eles, me manda de novo, que é o básico da documentação que a gente precisa, né? Que ele precisa ter disponível para a gente. E a mesma. Lógico que nós temos algumas diferenças, por exemplo, um serviço de endoscopia complexo, ele tem uma legislação própria, porém o básico é esse aqui também. Uma unidade básica de saúde, essa documentação é o básico, fora algumas outras coisas que a gente pode estar aplicando dependendo das atividades, certo? Mas sim, são cobradas da mesma forma. Esses documentos aqui são para todo e qualquer tipo de estabelecimento de assistência à saúde. Alguns de interesse também, mas para assistência à saúde são esses aqui. Projeto Básico Arquitetônico, com base na RDC 50 de 2002, que traz toda a parte de estrutura física, como que tem que ser um consultório, metragem, quais os tipos de instalação, então todos os tipos de estabelecimentos, ele está contemplado na RDC 50. Ela está bem velhinha, né? 2002, quanta coisa mudou já e a gente ainda continua tendo que usar essa legislação. Porém, ela está sendo revisada. Todo estabelecimento precisa de um projeto básico arquitetônico? Não, hoje não. Dependendo, por exemplo, da classificação de risco do estabelecimento. Médio risco? Depende. Um consultório médico que só realiza atividade médica ambulatorial restrita à consulta, isso é médio risco. Pode ser que não precise. Isso tudo a gente avalia com a documentação toda do serviço. Tá? Laudo de conclusão de obras, depois que esse projeto foi apresentado para a vigilância sanitária, depois que esse projeto foi executado, o estabelecimento ele tem que solicitar este laudo de conclusão de obras. O setor de arquitetura vai lá e vai verificar se aquela obra foi construída de acordo com o projeto que foi executado. Sendo isso, um laudo ok. Muitas vezes a gente vê que não é isso que acontece. Se apresenta um projeto, né? Toda a análise desse projeto é realizada, não só pelas arquitetas, mas toda a equipe, né? E no meio do caminho resolvem mudar toda a estrutura e quando a gente vai lá, está tudo diferente. Às vezes não tem interferência de fluxo, às vezes sim, então pode dar problema, certo? Então pensou em construir, pensou em reformar?
apresenta esse projeto antes, para não evitar gastos, dor de cabeça, confusão. Né? Mais ou menos assim. Fale com a gente primeiro, É lógico que algumas alterações, por exemplo, uma parede que não vai alterar fluxo, coisas pequenas, a gente não solicita para fazer todo esse projeto, porque é custoso, custa, né? Então a gente sempre analisa. Oi? Bom senso, sim. Dentro do onde, né? Lógico, a gente tem que avaliar isso. Agora mudou o fluxo, teve várias outras coisas que aí tem que fazer alteração, certo? Mas sempre, o ideal, a gente sempre pede, dê um pulinho lá e converse com a gente. Projeto básico e laudo de conclusão de obras em relação à estrutura física. Plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Todo estabelecimento tem que ter, desde que gere resíduos, sim. Com essa nova legislação de 2018, os estabelecimentos eles têm até 180 dias para elaborar esse plano, encaminhar para a vigilância sanitária, para análise e aprovação. Porém, ele não pode levar esses 180 dias funcionando, gerando resíduos e não tendo contrato com uma empresa especializada para fazer essa coleta. Então, 180 dias somente para apresentar o plano de gerenciamento. Quem é que pode fazer esse plano de gerenciamento? O responsável técnico do serviço. Tem modelo, tem tudo bem certinho, tudo disponível no site da Vigilância. Acho que tá no site, né, Ju? Tem POPs, Procedimento Operacional Padrão. Esse é o terror do povo, que a gente chega lá e fala, cadê o POP? Eu quero POP disso, eu quero POP daquilo, eu quero POP de tudo. E aí não tem nada. E POP não tem. Quando tem, POP que não tem nada a ver com o serviço. Tá? Às vezes serviços contratam as pessoas para fazerem esses POPs, a gente começa a ler, mas você tem essa atividade? Não. Você faz isso? Não. Então, por que você vai ter um procedimento operacional padrão para isso? Procedimento operacional padrão é para quê? Para que todas as atividades elas sejam padronizadas, para que todo mundo faça da mesma forma. Para quê? Minimizar erro, né? Em relação à responsabilidade técnica, todo serviço ele deve funcionar com um responsável técnico legalmente habilitado. Quem habilita o profissional para atuar? Seus conselhos de classe, não somos nós. Estabelecimentos novos, alvarás novos, eles têm que fazer um ingresso de responsabilidade técnica junto à vigilância sanitária. Temos requerimentos, temos declarações, tudo certinho para que o profissional possa fazer. Olha, os estabelecimentos prestadores de serviço de saúde só podem funcionar com responsável técnico legalmente habilitado ou substituto legal de acordo com as legislações específicas. O CRM às vezes dá uma canseira na gente. Por quê? Principalmente para alvarás novos. Eles só emitem a certidão depois que o serviço tem a sua licença e o seu alvará já ok. Antes disso, não. Como que eu vou liberar uma licença sem eu ter um responsável técnico? Eu não sei se aquela pessoa está habilitada, eu não tenho documentação, eu não tenho nada. Então, para isso, o que a gente faz? A gente aceita pelo menos um protocolo dessa empresa de que ela encaminhou essa solicitação para o seu conselho. Depois, esse profissional tem que encaminhar a documentação para a gente, certo? Mas todo serviço de saúde, ele tem que ter um responsável técnico. Quem vai habilitar é o seu conselho. Que às vezes perguntam, quem pode responder por esse serviço? Isso quando é PJ, né? Isso, pessoa física, ela tem que fazer o ingresso também, porém, não com a certidão de inscrição de pessoa jurídica, certo? Só com a documentação mesmo. Então, às vezes perguntam, quem pode responder por esse tipo de serviço? Eu não sei. Pode um farmacêutico, pode um enfermeiro?
Se o seu conselho, se o conselho dessa pessoa atestar que ela está ok, ela está habilitada para responder, para nós está tudo bem também. Porém, a gente tem que ter essa documentação. Qualquer substituição de RT, a gente tem que ser comunicado, tem que ser alterada licença sanitária também. Sobre a responsabilidade técnica numa clínica assim, multiprofissional, onde que tem médicos atendendo, dentistas atendendo, fisioterapeutas atendendo, como que vocês fazem com a responsabilidade técnica? A gente solicita para cada atividade. Parte médica, o ingresso do responsável técnico médico. Serviço de fisioterapia, um fisioterapeuta. Serviço de odontologia, o odontólogo. Cada um vai responder pela sua atividade. Ingresso de RT e certidão de inscrição de pessoa jurídica, então, em relação ao responsável técnico. A gente solicita também aos serviços uma lista dos serviços terceirizados, certo? Serviços terceirizados. Aqui eu tenho a lavanderia, eu contratei a empresa que faz a coleta de resíduos, eu contratei a empresa que faz a esterilização do meu material. Então, eu tenho vários contratos. Esses são serviços terceirizados. O que a empresa tem que ter? O contrato e a licença sanitária atualizada desses serviços. Eu estou contratando e eu tenho que saber se esse serviço ele está habilitado a me fornecer aquele produto. Tudo, certo? Lembrando que toda essa documentação a gente solicita, a gente cobra, mas é em benefício do serviço. O serviço ele tem que estar todo regularizado, porque se acontecer alguma coisa, eu não tenho manutenção de equipamento, eu não tenho procedimento e aconteceu alguma coisa ali com o seu paciente. Como é que você vai se responder isso, sabe? Então, toda essa documentação que a gente solicita é chata, é cansativa, todo ano é a mesma coisa, tem que estar atualizado, mas isso é uma precaução para o serviço. Né? Depois de 15 anos a gente ali. Então tem que pensar, porque a gente sempre vê que a vigilância chegou. Vamos arrumar porque a vigilância vem. Vamos não sei o que para a vigilância. Não é para vigilância. A gente lê, hoje, inclusive, eu estava conversando com as meninas, eu estava vendo os documentos, eu falei assim, meu Deus do céu, ainda tem que ler isso. As pessoas ainda não entenderam que os documentos não é para nós. E que a gente lê e a gente sabe que aquilo foi copiado, Ctrl+C, nem tira o logo da outra, sabe? Umas coisas assim que deixam a gente bem triste. Por quê? Porque o serviço ainda não caiu a ficha de que tudo isso é qualidade, segurança para o serviço e para o paciente que vai ali. Não é para mostrar para a vigilância. Quem dera a gente não precisasse cobrar nada disso, chegar lá e estava tudo bonitinho. Então a gente ainda tem muito... Deu uma melhorada, sabe, desde que a gente começou. Mas a gente ainda tá precisando melhorar mais. O serviço está precisando melhorar. De uma forma geral, assim, tá, gente? Então, em relação aos serviços terceirizados, a gente cobra contrato e a licença sanitária. Programa de controle de vetores. Programa de controle de vetores. A gente nem está falando de desinsetização, desratização química, tá? Programa de controle de vetores, que é o que o código ele cobra. O que é um programa de controle de vetores? Quais são as medidas que eu adoto no meu estabelecimento para que não ocorra proliferação de vetores? Eu tenho os ralos todos escamoteáveis, os entornos são todos grama cortada, não tenho lixo acumulado, eu tenho tela nas janelas, eu tenho uma copa e as pessoas não podem ficar comendo em todo quanto é lugar e deixando migalhas. Então, são medidas que o serviço adota para evitar a proliferação de vetores e roedores. Quando nada disso funciona,
Aí entra a parte de desinsetização e desratização química. Ou também, né? Higienização de reservatório de água, certo? O decreto ele pede o quê? Minimamente semestral. Controle de qualidade da água para alguns serviços também. Programa de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. Vocês veem que em alguns aqui, por exemplo, em relação ao programa de manutenção, tem várias legislações. Essas aqui são as que a gente mais usa, mas em praticamente toda a legislação ela pede isso. Tem equipamento, tem que ter um programa de manutenção corretiva e preventiva desses equipamentos. Com qual periodicidade? Não sei, vai depender de cada equipamento. Tem manual, tem equipamento que seu manual diz que trimestralmente você tem que fazer isso, isso e isso. Fazer uma substituição, passar um óleo, enfim, não sei. Então é trimestral. Quando a gente não tem nada, minimamente anual, certo? E todos os equipamentos aí, todos. O laudo do Corpo de Bombeiros é outro documento que a gente pede. Em relação à saúde ocupacional, aí nós temos PGR, que é o antigo PPRA, PCMSO, ASUS, registro de imunização, fluxo de acidente com material biológico, EPIs, ordens de serviços, programa de treinamento inicial e continuado. Normalmente, dependendo do tipo de estabelecimento, se é um estabelecimento pequeno, vão 2 técnicos e eles verificam tudo isso. Quando é um estabelecimento maior, por exemplo, no hospital, a gente tem toda uma equipe que vai fazer essa inspeção. Aí vão os técnicos em segurança do trabalho, que verificam toda a documentação em relação à saúde ocupacional, vão as farmacêuticas, enfermeiras, técnicos em vigilância. Então, a gente tem toda uma equipe para fazer inspeção em estabelecimentos maiores. Certo? Tem alguns serviços que a gente tem uma legislação específica. Por exemplo, hospital. Nós temos uma resolução estadual para licenciamento de unidade hospitalar. Tem mais de 400 itens o roteiro de inspeção. Eu gosto. São mais de 400 itens, somente desta legislação, que é a 165 de 2017, onde ela traz um roteiro de inspeção. Esse roteiro está dividido em itens imprescindíveis e itens necessários. Para emissão de licença sanitária de uma unidade hospitalar, pelo menos 80% dos itens imprescindíveis, eles têm que estar atendidos. Mas aí, eu utilizo praticamente todo o resto de legislação. Se ele tem diálise à beira de leito, eu tenho uma legislação específica para diálise à beira de leito que eu vou aplicar para essa atividade dele. Se neste hospital ele tem serviço de imagem, eu vou aplicar a legislação de radiodiagnóstico, que já é mais não sei quantos itens. E para cada equipamento que ele tem, é uma instrução normativa diferente. Por exemplo, ele tem o equipamento de ultrassom. O ultrassom tem uma instrução normativa específica para equipamento de ultrassom. Essa instrução normativa, ela diz o quê? Quando vai fazer a manutenção desse equipamento, quais os itens que têm que estar contemplados? Quando eu vou fazer a manutenção de um equipamento de raio-x convencional, quais os itens têm que estar contemplados nesta manutenção, neste controle de qualidade? Então, assim, é um mundo paralelo. Radiodiagnóstico é terrível. Serviço de endoscopia, mesma coisa. Lavanderia hospitalar, nós temos uma legislação específica também. Odontologia, serviço transfusional, serviços de imunização, central de material estéril, temos uma específica, banco de leite. Então, assim, quanto mais complexo o serviço,
Normalmente a gente tem uma legislação específica. Às vezes essas legislações, elas trazem roteiros que facilitam a nossa vida e facilitam a vida do serviço também, porque fica mais fácil, né? Fazer uma auditoria, fazer uma autoinspeção. Às vezes as legislações não trazem, aí a gente tem que elaborar o roteiro para ficar mais fácil. Não, volta antes das perguntas. Quando você perguntou para mim a questão de serviço público e privado, né? Então, assim, falo por mim, mas eu acho que eu falo por todos os técnicos, que a gente faz a mesma cobrança. É lógico que, como a gente trabalha com legislação, às vezes o entendimento da legislação difere de um profissional para o outro. Porque a gente tem uma experiência diferente, a gente tem uma formação diferente, a gente tem um entendimento diferente. E a lei, ela deixa sempre uma coisa muito... sempre deixa brecha, né? Ela nunca é assim, pontual. Né? Então, assim, é complicado. Então, às vezes, a maneira de cobrar e a maneira de, por exemplo, avaliar um documento, ela é diferente de um técnico para o outro, né? Isso é normal em qualquer profissão. Porém, a gente cobra as mesmas coisas. Quando a gente faz as inspeções, qual seria o fluxo? Bom, eu já tenho uma clínica e eu tenho que fazer a atualização da minha licença sanitária anualmente. Isso é ponto facultativo. Mudou. Era 2. Na época da pandemia, alguns serviços a gente estava renovando automaticamente. Mas a gente tinha uma legislação na época que, dependendo da atividade, eram 2 anos. Agora voltou para 1. Então, anualmente, você tem que solicitar essa renovação de licença sanitária. Chegando essa documentação para a gente, eu faço mais a parte de alta complexidade, né? O hospital, esses outros serviços aqui. Então, assim, a parte documental que vem é muito grande, Então, normalmente, eu procuro me organizar e tento me organizar com o serviço de que passa a listagem para ele me manda essa documentação para mim ir analisando na vigilância. Então, eu já começo a fazer a inspeção ali, com análise documental. Marcamos para fazer a inspeção? Marco. Eu agendo com o serviço. É lógico, se a gente for fazer uma denúncia, né, dependendo do foco da inspeção, a gente não vai. Mas como são serviços grandes, depende de muita gente, eu marco. Então, a gente agenda com o serviço, faz todo um cronograma para o serviço se organizar. Porque também a gente atrapalha, né? Quando a gente vai fazer a inspeção, a gente atrapalha o serviço. E isso não é legal. Então, nós agendamos a inspeção e a gente vai fazer a inspeção. Tem inspeção que a gente demora mais que uma semana. No hospital, por exemplo, eu demoro mais que uma semana para fazer. Outras não, então vai depender muito da complexidade, né? Fazemos a inspeção. Dessa inspeção, ela pode... Eu digo pode porque, assim, se é um serviço pequeno e está tudo ok ou pouquinha coisa, a gente só faz um termo de inspeção com alguns ajustes que tem que fazer. Se é uma inspeção maior, é relatório de inspeção. Dependendo da complexidade que a gente encontrar, das irregularidades, esse relatório ele pode vir acompanhado de um termo de intimação, certo? Documento oficial que a gente tem na vigilância sanitária, termo de intimação e auto de infração. A gente procura mais ficar assim na questão da amizade, sabe? Vamos fazer um relatório, vamos fazer um cronograma, vamos ver se você consegue fazer, para não ter que intimar e infracionar o serviço. Então, a gente procura, na medida do possível e de acordo com a irregularidade que a gente encontra, lógico, fazer isso. Fazemos um relatório, o serviço oferece um cronograma de adequação, onde a gente verifica, não, esse tempo, há 15 dias, 30 dias, ok. A gente pode até
90 dias, tá? Pelo decreto, a gente pode conceder até 90 dias. Sempre de acordo com o que a gente está abordando. Fazemos esse documento, o serviço vem, né? A gente conversa e a gente vai monitorando o cumprimento disso. Então, ele tem que estar me apresentando documentalmente que ele está sanando essas irregularidades. Em alguns casos, a gente faz reinspeção, porque algumas situações a gente tem que verificar em loco se foi cumprido ou não. Se o serviço cumpriu, está andando, está fazendo direitinho, ok, a gente só faz o monitoramento. A licença sanitária vai sair quando? Bom, pelo menos 80% do que estava de irregular, ele tem que ter sanado, né? Se ele não cumpre, ou a gente tem serviços que a gente sabe que não adianta, não vai para frente, sabe? Por N motivos. Adianta a gente fazer um relatório, fazer um cronograma, tentar? Não. Eu, falando por mim agora, eu já vou para termo de intimação. Então, assim, é um documento oficial onde o serviço ele tem que fazer isso. Se ele não fizer, a gente abre um processo administrativo sanitário. Certo? Para público? Para público também. Privado? Para serviço privado também. Tudo vai depender da irregularidade que eu encontrar, do risco sanitário. Se tiver alguma coisa que é risco iminente, eu não vou dar 30 dias. 24 horas no máximo, dependendo, e tem que fazer. Ah, não fez? Tem que ser interditado. Então, as condutas administrativas, nós, enquanto técnicos, adotamos para todos os serviços. Qual que é a diferença? O serviço privado, normalmente, ele cumpre. Normalmente, ele cumpre. Ele precisa da licença sanitária, certo? Serviço público, a gente faz inspeção, tem relatório de inspeção, tem termo de intimação e tem processo administrativo instaurado para serviço público, sim. E não são poucos, né, Juliana? Imagina. Como eu falei agora há pouco, você não estava aqui. Imagina a nossa situação. Só que, assim, se a gente que é mais antigo em casa, viu que ao longo dos anos isso tem melhorado. Em virtude dessas fiscalizações e desse processo. Porque a gente não tinha nada. A gente não tinha, muita coisa a gente tinha de irregularidade que ao longo dos anos isso tem melhorado. Não, tem melhorado. Eu tenho visto assim, na gerência da unidade de saúde, se prepara, tem tentado melhorar isso, tem a fiscalização de você. Mas é difícil, assim, o poder, o município, né, até acho que tem resguardado, que nem você falou lá, que não é, né, pode... o público sem a licença e tal, se é, né, lá de 77, e acaba tendo menos o dever, né, e a gente entende até pela dificuldade, né, do público e tal. São processos morosos, Mas... são N fatores que acabam atrapalhando muito o serviço público, muito. Sim. Bom, nós já chegamos. Não. São casos A gente sempre faz o melhor que a gente pode agora. Não pode mais fazer. Mas nós já interditamos vários locais públicos, vários serviços públicos. Eu lembro da época que na Unimed, a gente estava tendo as reuniões, na época que a Unimed assumiu o HGU, né, do Dr. Manuel, tendo dificuldades lá e estressado em cumprir as 400 itens, né, dos 80% e tal. Ele falou, agora nós vamos conseguir, né, que a gente precisa de mais e ter isso para... não é fácil, né, não é fácil você abrir hoje um estabelecimento de saúde. Não é fácil.
quem abre, assim, são a gente que é corajoso, assim. Um fenômeno que aconteceu justamente por causa dessa cobrança toda, vocês falam, vocês não cobram por nada. Existe tem o as respaldo regulamentações, legal. tem tudo ali, todas as normas. Essas normas são impostas por burocratas, muitas vezes, no nosso país, que é o que impera a burocracia e tal. O que acontece aqui em Toledo, assim, o pessoal, assim, evita abrir clínica, e quem abre, fecha. O doutor Osman, por exemplo. O doutor Osman chegou não trabalhou lá com a gente na Joia Maria na época. Trabalhou com outra, com a doutora aquela que faleceu, Eliane. Eliane. Doutora Eliane. Faleceu. Ele fechou, não valia a pena. Ele trabalhou só no serviço público. Porque quando chegam e cobram isso no estabelecimento que ele trabalha, fala, bom, se alguém for ajudar, o poder público não é do meu bolso. Então eu estou trabalhando aqui, eu não me incomodo com secretária, com luz, água, ar-condicionado, alvará disso, alvará, licença sanitária, não tenho. Não foi, eu dei só o exemplo do Dr. Osman, que foi um pediatra. Quando eu cheguei aqui em Toledo, em 2005, eu cheguei atuando como pediatra, dava plantão no Dalóglio na época e tudo. De lá para cá, agora que voltaram a ter pediatras novos abrindo, o pessoal da Maeva que abriu. O pessoal não abria, chegava pediatra aqui a trabalhar só no público. Aí o doutor Osman lá abriu um tempo, depois faleceu a sócia dele, fechou e ele ficou só no serviço público, para não se incomodar com tudo isso aí. Então desestimula. É desestimulante, assim, para algumas coisas, assim, ok, tem muita coisa, mas assim, tem coisas que às vezes não há bom senso. Só colocando umas questões assim, é que a gente não pode expor, né? Mas a gente pega tanta coisa. Exemplos de consultórios odontológicos que não tinham nenhuma estufa velha para esterilizar material. Que atendiam todos os seus clientes só com lavagem de material. Então, assim, materiais odontológicos sendo esterilizados em clínicas veterinárias. Então, assim, para você ver assim que se essas cobranças elas vão ficando cada vez mais porque a gente tem profissionais cientes e conscientes e tem aquele que sabe quando você pergunta para ele, escuta, mas você está pondo em risco os teus clientes. Ele falou, enquanto ninguém me cobrar, eu não ia fazer. Então, assim, eu estava esperando alguém vir me cobrar. Então, assim, a quantidade de coisas que a gente, sabe? Então, assim, não, tem coisas que não pode. Algumas resoluções, assim, porta de X centímetros, você pega uma estrutura antiga, como uma unidade de saúde, né, velha lá, uma edificação antiga, que não é ajustada, em vez de reformar, e devia ter colocado do lado para a escola do lado, ter feito uma do zero do lado, em vez de reformar, fazer um monte de remendo que ficou péssimo, entende? Poxa, um hospital lá, ou uma clínica, consultórios novos, edificações novas, que tem alvará da prefeitura lá por centímetros de porta, ou quebrado, tudo. Veja a história do Hospital Regional. Sim. Foi lá, foi historiado. E não foi executado conforme o projeto aprovado. Então, assim, a gente tem... Mas alguém assinou naquela época dizendo que estava tudo ok, né? Naquela época. Então, Não, assim, o projeto estava, muito... mas a execução... Não, a execução. Quando foi executado e entregue fora das normas, fora de tudo... Mas aí não é a vigilância. Não. É o Foi departamento de setor planejamento. Houve a vigilância nem isso foi foi levado ainda. para o Ministério Público tudo lá atrás. É por isso mesmo que dentro da vigilância Você vai ver como... quando vai a vigilância para lá agora. O problema é que quando vai... por isso que a Cione já colocou lá no começo. Infelizmente, a gente trabalha só com normas. A gente só pode ir lá quando tiver os equipamentos, tiver o mínimo... Mas vocês não participaram de nada, então, nesse projeto de novo da adequação dele? A gente não pode participar, infelizmente. Porque qual o nosso papel da vigilância do hospital até o momento? É a aprovação do projeto arquitetônico. Terminando a obra, instalando os equipamentos fixos, eles solicitam uma inspeção para ver se aquele BBA foi aprovado. Se foi executado conforme aprovado. Aí, as arquitetas vão lá para fazer essa análise. Então, a gente não... Só pensando
só pensando em estrutura física, somente. E nós temos a Mariana e a Sheila. Mas assim, olha, a gente entende e a gente sofre muito por isso, porque não foi nenhuma nem duas vezes que me questionaram isso durante a inspeção. Tá, mas aqui você vem, você cobra tudo isso e lá não. Não, lá eu cobro também. Tudo que eu cobro aqui, eu cobro lá. Os processos são diferentes, porque assim, a partir do momento que a gente intima o serviço, que é um documento oficial da vigilância sanitária, a cumprir, ele não cumpre, a gente instaura um processo administrativo sanitário, aonde ele vai ser julgado. E aí o julgamento já não é conosco. Julgamento, dependendo do tipo de infração, grave, gravíssima, leve, se ele é réu primário, se não é, vai depender. Ele pode ter a sua licença cassada, ele pode... Que instância que é esse julgamento? A instância é a seguinte: enquanto técnicos, a gente instaura o processo administrativo, faz o auto de infração e encaminha para a primeira instância, que nesse caso é a nossa diretora, que faz o julgamento, né? Então, ele pode ter uma penalidade de multa, de advertência, então vai depender da condução do processo, né? Se ele recorrer, e ele pode recorrer, vai para a segunda instância, que hoje, no caso, é a Secretária de Saúde. E nós já tivemos que serviços que recorreram por advertência, que foi para nível central da CESA. Então, assim, as coisas acontecem. Se o serviço for multado, ele vai pagar e ele vai pagar uma dívida dele para ele mesmo, vai para o Fundo Municipal de Saúde. Então, assim, enquanto técnico, a gente faz. Mas aí as coisas são mais complicadas, né? Não pode deixar também de se divertir com a desgraça. Se enxerga que o negócio não funciona, pelo menos o direito de tirar sarro dessa bagunça toda, a gente tem que... Tem coisas assim, no papel. A gente pensa assim, meu Deus, é o município penalizando o próprio município, é o município multando o próprio município. Primeiro começa no município, fiscalizando o município. É aquilo que eu disse, né? Então, assim, o ideal, então, regional de saúde, o outro... Nós já questionamos isso. E eles, todos os questionamentos legais que fizemos, aqui a gente tem o dever de... Mas assim, de 2007, 2005, desde 2005 quando eu cheguei, eu não cheguei. Eu lembro quando eu comecei trabalhando lá no Jardim Europa, em 2006. Nossa, era o padrão, assim, né? Melhorou bastante, assim, as unidades, as questões públicas, né? Público melhorou bastante. Mas não é só público, você entra, falar lá, com Jesus, pelo amor de Deus, né? Também os privados tem que cobrar mesmo, tem coisa que não tem, não tem. A gente cobra, agora. É colocar mesmo a população, não estou falando de centímetros de uma porta, de uma parede para cá, para lá, uma ventilação, renovação. Esses dias o pessoal estava falando lá no prédio do trabalho, da renovação do ar e tal. Poxa, cara, esterilizar, não esterilizar. Veio o Covid, mudou toda a legislação. Então, a questão de estrutura. Estrutura antiga, se lá antigamente o laudo de conclusão de obras foi satisfatório, hoje não tem como a gente cobrar, sabe? Fazer o encerramento e depois ficar discutindo, senão esse vídeo vai ficar interminado. Bom, agora, então, aí eram as perguntas. Querem subir lá para tirar uma foto? Meninas, Eu nada? acho que sim, daí a gente Tá pode bem? ser. Tá tranquilo? Depois não dá. Mas é assim, basicamente, o nosso papel fiscalizador, porém não só fiscalizador. A parte educativa a gente faz também, a gente prefere isso do que qualquer outra coisa, porque assim, quanto mais o serviço está orientado, quanto mais ele faz bem, menos trabalho para a gente, né? Então a gente assim, a gente orienta, o pessoal vai muito lá, marca, a gente conversa, a gente orienta 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, né? Então, a questão de documentação, ela é bem chata mesmo e é bastante coisa. Então, quanto mais complexo, mais documental. E a gente analisa documento. A gente lê documento e a gente pontua
eu corrijo até escrito ali. Então, não adianta fazer. Não. Então, assim, a gente lê documento sim. Então, não é, já que é para a vigilância ver, a gente vê e lê, e corrige. E todo ano a gente tenta melhorar. Então, assim, o serviço, uma coisa que reclamam muito. Ah, Cione, mas de novo, eu achei que hoje ia estar tudo bem, ia tirar nota 10. Não. Por quê? Porque a gente muda, né? A gente aprende, de um ano para o outro a gente cresce, a gente evolui, a gente aprende, e a gente quer que o serviço também evolua, também melhore. Ah, então o ano passado estava ok, e agora já não está mais. Não, agora eu acho que a gente tem que melhorar. Então, a nossa cobrança é sempre assim, dobra nessa. Todo ano você quer dobrar a meta. Eu dobro a meta. Então, assim, aí aqui os contatos, pessoal, se tiverem dúvida,